Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. O assunto da palavra é: a responsabilidade é pessoal. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado dos pais. Então vamos ler a partir do versículo 20, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, o Senhor deseja que a pessoa se converta do seu mau caminho, das suas más obras, para viver, glória a Deus. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Eis a pergunta. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Então o Senhor dá oportunidade. Não é porque a pessoa errou que já está condenado. O Senhor se agrada das pessoas que se humilham e confessam os seus pecados e clamam a Ele o perdão e a misericórdia. E o Senhor os perdoará. Glória a Deus, como está escrito aqui, ó. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Eles achavam que era pesado os preceitos de Deus e achavam que o caminho do Senhor não era direito, mas eram eles que estavam com os caminhos tortos, torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, eis aqui a chave, a resposta, a solução para o problema, a conversão. O Senhor quer que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e venham a praticar a justiça e viver no caminho do Senhor em santidade, em santificação, fazendo a justiça, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Vamos ler de novo. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então se converta a Deus, faça um exame na sua própria consciência,
pense bem sobre como você está caminhando diante de Deus e se converta ao Senhor, confesse os seus pecados e venha a seguir a Deus pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus. E o Senhor perdoará os seus pecados e não terá lembrança deles mais. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então não desanime. Se a tua consciência te acusa de alguma coisa, busque a misericórdia de Deus, clame ao Senhor, se humilhe diante de Deus e conte tudo para Ele. O Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você confesse a Ele a sua situação e busque a misericórdia. E o Senhor te visitará, te perdoará. Você vai sentir o perdão de Deus, você vai sentir a alegria do Espírito Santo em você e a paz voltará. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Glória a Deus. Mude a sua vida, refreie a sua língua, passe a falar as coisas direitas, as coisas que edificam. Aqui, não difame ninguém com a sua língua, não cometa abominação, não pense coisas que não convém, não faça aquilo que desagrada a Deus. Então, se arrependa diante de Deus, converta-se e crie para vós um caminho novo. Eis aqui o caminho do Senhor, a palavra de Deus, que nos ensina os preceitos de Deus e como caminhar nesta terra servindo a Deus, com cânticos, com louvores na nossa boca, com alegria, com salmos, com hinos, aleluia, com leitura da palavra de Deus, com dedicação, oração, com fé, glória a Deus, aleluia. Então, vamos de novo aqui, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes. Isso aqui é para aqueles que erraram, aqueles que transgrediram, mas que resta, o Senhor é o que julga. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos apontar para este nem para aquele, mas Deus é a reta justiça. O Senhor Jesus é que morreu por ele e morreu por ela. O Senhor Jesus é que vai dizer quem que vai entrar na sua glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Então não vamos fazer julgamento, não compete a nós, mas ao Senhor, que é o dono do reino e da vida eterna, aleluia. E criai em vós um coração novo e um espírito novo. Olha que oportunidade que o Senhor dá, que o Senhor oferece, que o Senhor trouxe. O Senhor Jesus veio, padeceu muito, o Senhor sofreu uma dor terrível, um sofrimento que nós não conseguimos descrever, esse sofrimento do Senhor, por amor das nossas almas. Então vamos fazer caminhos direitos diante do Senhor, servindo a Deus em novidade de vida. Por isso que fala em novidade de vida, criar em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Por que razão você seria condenado? Então faça caminhos direitos diante de Deus, diante da palavra, com temor, com reverência, com respeito, com dedicação nas coisas de Deus. Sirva a Deus com alegria, não pare, não desanime. Se teve alguma frustração com alguma coisa, alguma pessoa, esqueça, quem morreu por você foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Senhor Jesus disse da sua boca: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se não for por mim. Então o Senhor Jesus é o caminho, o Senhor Jesus é a porta que ao céu conduz. Glória a Deus. Porfiai por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à condenação,
e muitos são os que vão por ele. Então faça uma análise, busque, veja como que você está servindo a Deus, ou se ainda não está se dedicando às coisas de Deus, se está só com aquelas amizades que só tem malícias nas suas bocas, brincadeiras que não convêm. Liga aquela lâmpada amarela na sua vida e se desperte, porque a vida não é assim. Tem que haver respeito, boa conversação e falar coisas retas, coisas que possam garantir a presença dos anjos de Deus ao seu lado. Se começar com muita chocarrice, muitos gracejos atrevidos, os anjos se afastam, os anjos saem de perto, eles não se agradam da malícia, das conversas maliciosas. Então, cria um caminho novo na sua vida, uma maneira nova de pensar, um coração novo. Aleluia, glória a Deus. Bendito Deus, aleluia. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, daquele que morre nas suas transgressões. Mas o Senhor diz: convertei-vos, pois, e vivei. Há necessidade, não leve de qualquer maneira. Até ontem vi uma frase que me chamou a atenção, que o tempo está se esgotando. Glória ao nome santo do Senhor. Então convertei-vos enquanto é tempo, enquanto é dia. Buscai ao Senhor enquanto é dia, enquanto o Senhor dá oportunidade e a palavra está chegando até você. O Senhor manda com insistência, glória a Deus. Convertei-vos, pois, e vivei, que é a vida eterna, glória a Deus, que só alcança em Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus que em nenhum outro nome há salvação. Não se apegue a outros nomes, mesmo que a tradição te ensinou, eu sou devoto desse, sou devoto daquele, estou seguro. Não, não está, porque em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Você não precisa que outra pessoa, algum outro nome, por tradição, que te leve a Cristo. Não precisa. Você clamando ao Senhor, e Ele te diz, eis-me aqui. O Senhor te atende direto. Não precisa de outro intercessor para te levar a Cristo. O Senhor Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, analise sobre a tradição, sobre tudo aquilo que você aprendeu até agora, que não há necessidade de outro nome te levar até Cristo. Você chega até Cristo diretamente com suas orações. E se você precisar que outro nome te dirija, outro devoto de quem você diz ser devoto te levar a Cristo, é porque ainda você está sem Cristo. Porque se você necessita que outro te leve até Cristo, você está sem Cristo. Mas o Senhor diz, eis-me aqui, a mim, a quem Deus enviou para estar diretamente e te atender. O Senhor diretamente te atende, te responde e te convida. E essa palavra diz, convertei-vos, pois, e vivei. Então leia aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 18, onde fala sobre a responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. O pai não salva filho e os filhos também não salvam seus pais. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, se converter, pois, viverá com Cristo para sempre. Então, esta é a palavra de hoje. Analise, pense, ore a Deus, leia novamente e faça novas veredas para você caminhar em Jesus Cristo pela palavra de Deus. Agradeça a Deus por esta força e oportunidade. Deus seja louvado. Amém.